Olá, agradeço a você que acessou a este canal e também agradecemos a todos aqueles que já se inscreveram. Aqui contém ensinamentos, comentários bíblicos para todo mundo cristão, coisas simples de entender. Bom, a pergunta do século ou dos milênios é aquela: como pode o homem ser justo para com Deus? Até o patriarca Jó fez essa pergunta. Como é que a pessoa pecador pode se chegar a Deus ou se tornar justo para com Deus? Realmente é muito difícil para aqueles que ainda não ouviram o quanto os ensinamentos de Jesus é simples. São simples os seus ensinamentos. Bom, até uma criança pode entender aquela parábola do fariseu e do publicano. Né? O quanto é simples e fácil uma pessoa ser perdoado por Deus e até justificado. Isso mesmo. Então, o que aconteceu ali? Jesus falou de dois homens que subiram ao templo para orar, a fim de orar, né? Os dois eram pecadores, claro. Agora, um era religioso, tinha muita religiosidade, e o outro não. O outro era só desprezado porque todo mundo via as coisas que ele fazia e era até odiado também. Bom, e os dois chegaram no templo e começaram a orar. Vamos ao fariseu primeiramente. O fariseu não tinha comunhão com Deus. Fez ali teve aquele comportamento de quem não tem comunhão com Deus. Jesus falou, diz que ele orava de si para si, ou seja, ele não se dirigia a Deus, mas ele orava de si para si. E dizia: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses demais homens aí que... Bom, ele apresentou a Deus as suas obras, o bem que ele fazia. Ele era religioso, então ele fazia muitos bens, tudo, e apresentou aquilo. Bom, já o publicano, ele apresentou outra coisa diferente, apresentou arrependimento, contrição e pedia misericórdia a Deus. Jesus disse que ele baixava a cabeça, batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Resultado, Jesus disse que o publicano desceu justificado para a sua casa e o fariseu não. Não aconteceu nada. Ele desceu para a casa do mesmo jeito, vazio como chegou. Agora, o publicano não. Ele desceu para a sua casa justificado. Mas que coisa mais simples. A pessoa vai para a igreja, vai para o templo, né? Com o propósito de orar, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, tá? Se converter ali, fazer aquela decisão que precisa todo mundo fazer, e sair de lá perdoado e justificado. Está aí na parábola. É explicando uma coisa simples que acontece e pode acontecer com qualquer um que buscar. Bom, o religioso apresentou as obras que não salva ninguém. E o publicano apresentou o arrependimento e o pedido de misericórdia. Arrependimento é a tristeza pelo pecado que cometeu e o desejo de não fazer mais a partir daquele momento. Então é isso aí que abre a porta para a salvação. Bom, mas justificado passa a ser justo, é isso mesmo. Lá em Gênesis diz que Abraão, ele creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Observe a palavra imputado, tá?
O apóstolo Paulo, já na sua carta, ele explicou muito bem o que é isso daí. A carta aos Romanos é uma carta que Paulo escreveu que ele trata só do assunto da salvação. É a carta que mais explica de modo geral o assunto da salvação. E o que é que o apóstolo Paulo falou ali, ensinou, escreveu ali? O capítulo 4 de Romanos, ele diz, ele ensina que a pessoa, para ser salvo, perdoado e justificado, tem que ter a fé de Abraão, né? É isso que ele ensina ali. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, tá? E ali ele cita a mesma palavra, o apóstolo Paulo. Bom, é muito simples de entender. Até o mundo moderno, a tecnologia, já nos dá mais assim uma facilidadezinha para entender. O que é imputar? Imputado para a justiça. A partir dali a pessoa é justo. Por exemplo, vamos lá. Nos faz lembrar uma conta bancária, uma conta bancária. Numa conta bancária, ali existe a palavra creditar e a palavra debitar. É muito simples de entender, aí você entendeu, né? Creditar e debitar. É isso. Bom, a Bíblia diz que o pecador, ele está devendo uma dívida para Deus que ninguém pode pagar. Foi o que Jesus ensinou nas suas parábolas, né? Alguém que devia, os dois devedores, que ninguém podia pagar. E por não poder pagar, só teve um caminho, perdoar. O pecador só tem um caminho para ele, é Deus perdoar e justificar ele, sim, imputar justiça nele. Bom, já a conta do pecador lá no céu está negativa e muito negativa. Bom, aí veio Jesus e morreu pelos pecadores. Agora, o pecador que aceita Jesus, se converte a Cristo, crê em Jesus, experimenta o arrependimento, como aquele publicano, a partir daquele momento, a justiça de Jesus, porque Jesus é o justo. A justiça de Jesus é creditada na conta do pecador que está vermelha. É assim que acontece o perdão e a justificação. Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça. Imputar é isso. Lembra uma conta bancária em que alguém que tem condição tanto paga aquela dívida que aquela pessoa está devendo e ainda acredita alguma coisa ou uma fortuna naquela conta. É assim que acontece com o pecador. É assim que Jesus faz com o pecador. É assim que Deus é chamado de o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, se você achava difícil ser perdoado, ser justificado, Deus olhar para você e ver você como justo, seja você quem tenha sido, é assim que se explica. É assim que é aplicado o sacrifício de Jesus e o perdão de Deus. Torna o mais vil pecador justificado. Não é pelo bem que ele fez, como aquele fariseu que não adquiriu nada. Mas é a justiça de Jesus que é creditada na sua conta diante de Deus. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Quando o publicano fez aquela oração,
ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ser propício. Lembra ali no Velho Testamento a Arca da Aliança, que tinha o propiciatório de ouro que cobria. E era ali em cima do propiciatório que o sacerdote derramava o sangue da propiciação e pedia a Deus perdão pela nação, pelos pecadores. E Deus aceitava, e os pecados ficavam cobertos até Jesus vir para remover. Foi assim que aconteceu. Então, ser propício se lembra o propiciatório da Arca da Aliança, porque Deus passa a ser propício para o pecador. E aí, quando ele experimenta o arrependimento e crê em Jesus e assume Jesus, a justiça de Jesus é creditada na sua conta. Digamos que você está devendo uma grande dívida lá no banco e aparece um parente seu que paga a sua dívida e ainda credita uma fortuna na sua conta. A Bíblia ensina a história da salvação nesses termos aí. O fato de aparecer um parente para resgatar alguém que estava devendo. Essa história é bem conhecida na palavra de Deus. Então, a partir do momento em que o pecador passa por essa experiência, aí ele pode acreditar, pode crer, que a partir daquele momento, Deus olha para ele e vê nele a justiça de Jesus e não a justiça própria dele. Não a justiça das esmolas, do bem que ele faz, das caridades, nada disso. Deus olha para o arrependido que crê em Jesus e aceitou a Jesus, assumiu Jesus e agora é um verdadeiro cristão, vê nele a justiça de Jesus que foi aplicado nele, creditado na conta dele. Então, essa doutrina da salvação pouco se prega, mas isso está no Novo Testamento, inclusive nas cartas de Paulo. É ensinado isso aí de uma maneira maravilhosa. Então, como pode o homem ser justo para com Deus? É assim. Aqui está a doutrina da justificação. Tá? Então, quando se fala os justos, os santos, porque o Novo Testamento você vai achar tudo isso. Tá? Aqueles que são cristãos são justos, são os santos aqui na terra. Não por santidade própria, não por justiça própria, não. Mas Deus olha para a justiça de Cristo, que está aplicado na vida dele, tá? Então é isso, é assim que acontece o perdão, a justificação e a pessoa passa a ser justo diante de Deus. Não com suas próprias vestes de justiça, mas com a justiça de Jesus. Espero que você tenha entendido e permaneça. Obrigado por ter assistido a essa gravação e permaneça, fique neste canal, tá? Para a sua edificação espiritual. Muito obrigado e que Deus te abençoe.